Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários aqui da Câmara. Cumprimento também, em especial, o pastor Vicente, que hoje nos honra com a sua presença. Também cumprimento os demais que aqui estão. Destaco a presença de alguns amigos pessoais, o Cop, o Marcelo, os pré-candidatos a vereador Alan Limberger, Lari Pedro Nunes e o secretário de governo também, Valdir Saxer. Meus boa noite a todos os demais também. São vários assuntos que me trazem hoje a essa tribuna. Inicialmente, quero destacar aqui os dois pré-candidatos a vereador do MDB, Lari e Alan. É uma honra a presença de vocês aqui e é uma honra também ter os dois filiados junto ao MDB e também se colocando à disposição aqui da sociedade rondonense para que nos próximos dias, quem sabe, até ano que vem, os dois possam estar aqui no lugar de alguns vereadores. Então, o pleito está aí, as propostas e também a análise do povo, se essa legislatura foi boa ou não, vai trazer de volta alguns desses que forem candidatos. Já outros novos que estão vindo ao pleito pela primeira vez, sejam bem-vindos. E o que eu posso dizer a vocês, que Deus lhe abençoe nessa caminhada de vocês. Sobre o projeto de lei apresentado pelo vereador Pedro Halber, quero dar os parabéns ao mesmo pelo brilhante projeto. Sou extremamente favorável, todo mundo sabe qual é o meu posicionamento sobre as igrejas aqui em Marechal Cândido Rondon e também, indo mais além, o meu posicionamento até sobre algumas normas que estão sendo aplicadas aqui às empresas de Marechal Cândido Rondon. Como é de conhecimento de todos, sabem que sou contrário a algumas restrições que ainda está tendo. O nosso comércio deveria estar todo ele já em 100% em funcionamento. As nossas igrejas já não deveriam ter nenhuma restrição, inclusive isso já fez parte de documentos passados meus através de requerimento. Acredito que o vírus não veio passar férias aqui em Marechal Cândido Rondon e no Brasil. Nós temos que, sim, aprender a conviver com ele, e essa conta já foi paga. Nós, trabalhadores, empresários, você do agronegócio, através do seu labor, da sua luta, já recolheu os seus devidos impostos, e estes já foram direcionados ao governo federal, estadual e municipal, aquele que, por através da Constituição Federal, tem a obrigação de nos devolver em saúde gratuita, em educação, em infraestrutura de estradas aqui em nosso país. E o governo já se apropriou desse dinheiro e o único objetivo, a única razão dele era devolver para a sociedade. E quando deu a pandemia, nós podemos observar que o nosso governo, nessas três esferas, está despreparado para fazer o atendimento da população. E veio até a nós pagar a segunda vez a conta. A hora que começou a fechar as empresas, primeiramente por 14 dias, e depois, mais absurdamente, fechar as igrejas por mais outros 14 dias. As empresas por mais outros 14 dias. A segunda decisão foi um absurdo. A primeira até deu para entender por que foi feito. Era uma pandemia, todo mundo estava com medo, certo? E esses 14 dias serviriam para quê? Apenas para o governo correr atrás, fazer as UTI, nos providenciar os remédios necessários para atendimento e deixar o povo trabalhar. Já esse segundo momento foi caótico, porque o governo, em todas as esferas, conseguiu fazer um segundo caos. Antes nós tínhamos um problema só na saúde. Ele conseguiu transformar
um problema econômico nesse país, certo? E isso nós não podemos admitir. Nós precisamos voltar a trabalhar o quanto antes. As nossas igrejas têm que estar abertas, pastor, 100%. Nós temos que fazer andar. Eu disse várias vezes aqui que eu me sinto mais seguro dentro das empresas de Marechal Cândido Rondon do que dentro da minha casa. Porque nas empresas tem tapete, tem álcool em gel, tem cartaz para tudo que é lado para ficar com 1,5 metro de afastamento. Dentro das nossas casas, nós relaxamos, é natural. Recebe uma visita, tira a máscara, senta na mesa. Aonde é mais seguro? Eu me sinto mais seguro dentro do comércio rondonense do que dentro da minha própria casa. Então, eu sei que nós temos um COI que foi nomeado pelo prefeito municipal, mas acredito que certas decisões devem ser única e exclusiva, vereador Adriano, do prefeito municipal. Ele foi eleito para nos representar e algumas decisões nós não podemos transferir a um conselho. Nós temos que puxar no peito e tomar as decisões mais importantes desse município e assumi-las. E, através de requerimento, eu já fiz respeitosamente ao chefe do Poder Executivo e ao COI que liberasse 100% as empresas de Marechal Cândido Rondon e retirasse de imediato todas as restrições das igrejas e, enfim, do nosso comércio. Claro que eu não estou falando em retirar as restrições de tapete, máscara, álcool em gel, que fique muito claro isso. Eu estou falando para a volta do nosso comércio. Vamos fazer uma análise. Foi diminuído, em um certo período, o horário de atendimento. Se nós queremos aumentar o distanciamento, deveria ser aumentado o horário de atendimento. De vez reduzido das 9 às 5, deveria ter sido aumentado das 6 da manhã às 8 da noite. Assim, por consequência, nós aumentaríamos o distanciamento social e ainda daríamos oportunidade àquele empresário a não precisar mandar funcionários embora, porque até ia precisar de mais funcionário para fazer esse atendimento. Mas nós respeitamos as decisões que já foram tomadas e acho que temos muito que aprender com esse momento de pandemia e acredito que esse foi apenas o primeiro vírus nos últimos tempos, porque se for abrir a Bíblia já veio bem mais de outras datas, outras pragas, e enfim, que não vou querer aqui entrar, porque senão nós vamos ficar até amanhã falando de todas as pragas e como elas foram. Tá bom? Então, eu acho que nós temos que ir em frente. Essa conta, Adriano, já foi paga. Nós não podemos pagar ela novamente. Adriano me pediu uma parte, por gentileza, seja breve. Agradeço, colega vereador, pelo seu aparte, espaço democrático. Em relação a conselhos, o conselho ele é consultivo. Então, aí depende da vontade de pôr a caneta ou não. Muitas vezes as pessoas não querem bater no peito, se expor e joga lá uma blindagem e se escondem algumas decisões de um conselho. Porque quando se coloca várias pessoas numa sala, vai vir 10, 15 opiniões, e ali tem que se triar, e o prefeito, no caso, tem que tomar a sua decisão final. Então, é um conselho consultivo. Em relação a conselhos, nós vamos ter, depois a votação dos requerimentos, eu gostaria de apresentar um requerimento verbal para nós convocarmos o nosso diretor do Cine, que está vindo, mais um conselho para o nosso município. Inclusive, recebi um áudio, não sei de quem, a pessoa não se apresentou hoje, porque senão o Cine não vai receber recursos, enfim, para explicar para os vereadores, tem um projeto de lei, inclusive, aqui, para a criação desse conselho, enfim, para esclarecer para a comunidade, que eu sou um pouco receoso com esse monte de conselho. Quanto mais conselho, a coisa anda mais devagar. Então, para nós, se os colegas vereadores toparem depois nós convocarmos, sim, o diretor do Cine para explicar realmente o que é esse projeto de lei que está aí, para explicar para a sociedade que fica um negócio mais amplo e mais claro. Então, eu agradeço o espaço que eu gostaria de ter falado só em relação a esses conselhos.
Um minuto. Só para aproveitar a pronúncia do próprio vereador Adriano, hoje esteve aqui presente na Câmara o diretor do Cine, o qual já se colocou à disposição para na próxima segunda-feira, que vai entrar em votação, ele fazer aí por 5 minutos uso da tribuna para esclarecer eventuais dúvidas, tanto dos vereadores como também da sociedade. Só a respeito ainda, em se tratando de restrições e Covid, para encerrar esse assunto, a minha opinião seria que o dinheiro que foi agora atrelado a toda a economia por ter tido fechamento, teve que recuperar empresas, teve que ajudar trabalhadores, se todo esse dinheiro fosse investido no que era necessário, de fato, que era os nossos hospitais e garantias de UTI e remédio para o pessoal que tinha ficado doente, nós passaríamos por essa pandemia muito mais facilmente do que agora, porque agora nós causamos 2 grandes problemas. Um, que a pandemia e o vírus ainda está aí e vai ter que infectar todo mundo até dar o seu giro, e nós temos um grande problema econômico para ser resolvido ao longo dos anos. Eu quero falar um pouquinho sobre o SAAI. Primeiro eu vou falar rapidamente, eu vi que alguns vereadores falaram sobre o SAAI hoje. Se nós estamos tendo problema de falta de água em Marechal Cândido Rondon, uma coisa tem que ficar claro, que não é por causa de falta de chuva, tá bom? Nós temos estudo dos últimos 50 anos e todo mundo sabe que no mês de julho ou chove 0 milímetro, ou 0,2, ou 10 milímetros, e é assim a vida inteira. O que nós temos de responsabilidade por falta de água, isso até foi já através de documentos de funcionários do SAAI, à diretoria do mesmo, apontando que a diminuição da produção de água. O que é o SAAI? Nós temos que dividir o SAAI rapidamente. Produção é uma coisa, reservação é outra e distribuição de água é outra. A distribuição é a rede que chega até em casa. Reservação são os tanques que tem de água para guardar a água que ela é produzida. E nós temos a captação, chamada produção. Nós tivemos um último investimento de produção de água em Marechal Cândido Rondon no ano de 2012, que foram 7 poços ali para o lado do Roda da Água. O que aconteceu? A nossa produção estava aqui e o nosso consumo estava aqui em 2012. Certo? Certo. Em 8 anos não se investiu R$1 em produção de água. E além dos poços que nós tínhamos, 2 secaram e outros diminuíram naturalmente a sua produção, levando uma baixa na produção. E de 2012 até o presente momento, nós temos uma ligação de água nova por dia. Automaticamente subiu. O que é isso, gente? É falta de gestão. Em 8 anos, eles não perceberam que a produção de água estava diminuindo e que a cada dia você vai ligando uma nova água dentro de uma casa? Isso é falta de gestão, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Hoje nós temos um problema muito grande, que é a falta de água. Se nós nós não temos condição de trazer uma nova indústria para Marechal Cândido Rondon, porque não tem água para atender. Nós temos 2 coisas a serem feitas e rapidamente. Uma medida paliativa para resolver o problema de água é mandar furar uns 10 poços. E tem que lembrar que tem que furar com menos de 2 km de distância, senão um vai pegar a água do outro, onde está furado na veia. Tá? Essa é a medida paliativa para resolver o problema de água. Agora, uma medida que nós temos que ter é imediatamente buscar uma solução de uma ETA, de uma estação de tratamento de água. Nós estamos falando aqui de buscar água de onde? Ou do Lago de Itaipu, ou do Arroio Fundo. Eles falam do Arroio Fundo quando pega os outros afluentes, que tenho dúvida se vai ter condições de fazer o atendimento. Mas nós temos que pensar, vereador Arion, para resolver o problema daqui 30 anos, não daqui a 5. Daqui 5 anos, chega, fura poço, já vai resolver. Mas nós precisamos focar o SAAI numa estação de tratamento de água. Quando eu fiz um requerimento solicitando se o plano municipal de saneamento estava sendo respeitado e se a construção da nova sede estava nesse plano dos próximos 20 anos, responderam que não. Para mim, o que está faltando no SAAI é gestão. É só isso. O SAAI sempre foi orgulho de Marechal Cândido Rondon em questão de gestão, controle de frota e tudo mais. E hoje está aí com falta de água, construindo uma sede nova. De vez cavar para baixo, estão construindo para cima. E isso atrelado ao quê? Hoje, o do diretor do SAAI responde ao inquérito
civil dentro da promotoria de número 0085-200042, de 27 de julho de 2020. Por quê? O Ministério Público está investigando se ele está indo trabalhar. Se ele não está comandando as suas coisas particulares no horário, 30 segundos, no horário que deveria estar dentro do SAI trabalhando. Uma coisa atrela a outra, certo? Então, para mim, o que está faltando no SAI é puramente gestão, tá bom? Boa noite a todos, que todos fiquem com Deus. É uma alegria imensa ter tantas pessoas aqui na Câmara de Vereadores. Fica aqui os meus cumprimentos. Boa noite.